Nós estamos estudando Efésios. Paulo escreve a carta aos Efésios e para o estudante básico da Bíblia, você precisa saber que Efésios é dividido em duas partes. A primeira parte é uma parte bem doutrinária, a nossa posição em Cristo Jesus. Alguns faltam mais subsídio, mais compreensão para poder entender a carta de Paulo aos Efésios. Os primeiros 3 capítulos são capítulos bem difíceis. A segunda parte, os capítulos 4, 5 e 6, eles nos falam do nosso andar diário aqui na Terra. Então, a primeira parte é o que você é em Cristo, e a segunda parte é como você vive por estar em Cristo Jesus. E nessa segunda parte, nós não vamos entrar agora, se Deus permitir, hoje à noite, nós vamos falar sobre unidade dos crentes e a maneira dos crentes viverem. Mas nós precisamos terminar o capítulo 3, que é um capítulo de oração. Ele começa o capítulo no versículo 1, ele ia começar uma oração, mas Deus tocou no coração dele para falar algumas outras coisas antes da oração. E no versículo 14 ele vai continuar aquilo que ele começou, aquela oração. Então nós estamos estudando que Deus usou o apóstolo Paulo. Deus intermediou com o homem o conhecimento da igreja, ou seja, ele usou uma pessoa para explicar direitinho para nós o que era a igreja. Os apóstolos não sabiam o que era a igreja, nem o apóstolo Pedro sabia o que era a igreja no início. Ele ainda tinha muitas dúvidas, ele não sabia. Tiago, que era o presidente da igreja, podemos dizer assim, em Jerusalém, ele também não sabia como é que funcionava a igreja. Por isso havia uma mistura ainda de os crentes frequentando o templo, os crentes indo, se possível, 3 vezes ao dia para as orações dos judeus no templo, e lá no corredor do templo, é um baita de um corredor chamado Pórtico de Salomão. Lá aquelas centenas de crentes se reuniam e conversavam um com o outro, e um tentava explicar para o outro aquilo que nem eles sabiam. Mas quando vem o apóstolo Paulo, ele coloca numa cartilha, ele coloca tudo para nós, como é a igreja, como deve funcionar a igreja. Se você quiser saber mesmo, você faz o curso com o Joãozinho, ou leia as 13 epístolas do apóstolo Paulo. E nessas cartas ele explica exatamente tudo o que você precisa saber sobre igreja. Igreja de Cristo Jesus, invisível, universal, e a igreja local. Uma coisa que você não vai encontrar, que o Joãozinho vai explicar, é sobre denominação. Você não vai encontrar na Bíblia denominação. Essa foi uma invenção humana que surgiu a partir de contendas, a partir de discussões, a partir de quebra da unidade. Então, sem rodeio, já quero dizer que você faz parte de uma organização problemática, que é a igreja local. Agora, se você quiser sair dessa e procurar outra, então você só vai procurar outro lugar problemático. Agora, se você quiser sair de todas e formar uma, aí você é problemático. Então nós não vamos conseguir fugir desse problema. Deixa Jesus Cristo voltar e resolver toda essa bagunça que nós, seres humanos, fizemos. E aí Deus vai corrigir todas essas coisas. Enquanto isso, vai aguentando, porque o Senhor vai esclarecendo, mesmo no meio dos problemas, Deus vai esclarecendo para você algumas coisas como deveriam ser, não são, mas da mesma forma existe alguma coisa muito boa nas igrejas locais. Em
em muitas igrejas locais. E nós estamos aprendendo juntos, né? Não dá para voltar atrás, tá? Os que tentam acabam tentando resolver um problema e criando outro. Mas o apóstolo Paulo foi usado por Deus para desvendar o mistério. O mistério é que a igreja nunca foi revelada por Deus até o momento do chamado Pentecoste em Atos capítulo 2. Aí Deus começa a igreja e Paulo desvenda um aspecto a mais da igreja que ninguém sabia. É que agora Deus está salvando judeus e gentios e colocando os dois num só corpo, sem briga, com unidade, e ele está mostrando então que a igreja é essa nova entidade. Então, tem 3 entidades que Deus instituiu no mundo. Uma é o casamento, a outra é a nação de Israel e a outra entidade é a igreja. Então nós fazemos parte da igreja e alguns de nós também somos casados. E Deus usa Paulo também para apresentar qual é o funcionamento da igreja. E agora, por último, nós vamos ver Deus usando Paulo para orar. Interessante, Deus manda que todos os crentes orem, mas algumas orações, como as de Paulo, escritas na Bíblia, elas não são apenas orações no sentido dele falar com Deus, mas é dele ensinar. Às vezes, na oração há didática, há ensino também na oração. Toda oração precisa ser doutrinária, toda oração precisa ser correta, mas algumas orações, como a de Paulo aqui, elas são orações que nos ensinam. Então vamos aprender conforme a oração de Paulo. É uma oração muito importante. Tem algumas orações na Bíblia, dada a sua importância, nós até estudamos essas orações. Essa é de Paulo, a outra é em João capítulo 17, a oração de Jesus, a outra é em Mateus capítulo 6, a oração chamada oração do Senhor. Por isso oração dominical, né? Eu sempre achei que oração dominical é a oração que fazia de domingo. Então a igreja onde eu participava orava aquela oração e depois citava um moto, que era um versículo bíblico, e aí a gente saía. Sem aquilo não sai da igreja, né? Tem que... E aí tem também à noite, tinha a bênção do pastor. Sem a bênção do pastor não sai da igreja. Depois inventaram o amém tríplice. Sem o amém tríplice não sai da igreja. Então é interessante como nós somos ritualistas, né? Nós pegamos algumas coisas e achamos, se não tiver o amém tríplice, a oração dominical e a bênção apostólica, não sai da igreja. Posso até chegar atrasado na igreja para receber essas 3 coisas, mas precisa disso. A Bíblia não ensina essas coisas que eu estou dizendo. Isso aí foram os homens que foram introduzindo nas igrejas, de tal forma que as pessoas pegaram isso muito forte para elas. E a propósito, oração dominical não é por causa do domingo, tá? Eu sempre achei que era a oração do domingo. É a oração do Dominus, ou do domínio, do dominador, que é o Senhor. Então é a oração do Senhor, por isso que é oração dominical, a oração do Senhor. Dominus quer dizer Senhor. É uma versão latina da palavra caris, que é grego, Senhor. Caris não, kurios, caris é graça. Então nós vamos estudar agora a partir do versículo 14, Deus usando Paulo para orar pelos crentes efésios, e até aqueles crentes que viriam. Por exemplo, nós estamos ainda estudando essa oração que o apóstolo Paulo fez por aqueles crentes de Éfeso e por todos os crentes que viriam. O Senhor Jesus também orou por todos os crentes que ainda viriam.
Vamos estudar então, faz bem para a nossa alma. No versículo 14 é a oração que ele continua. Ele começa no versículo 1, dizendo assim: por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo por amor de vós, gentios. Aí ele ia começar a orar, mas ele resolve não orar naquele momento. Por esta causa, aí no versículo 14 começa do mesmo jeito. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai. É como se ele estivesse falando. Como eu estava dizendo, como eu estava orando, como eu ia começar a orar, agora eu vou orar. Ele fala por esta causa. Qual causa? Por esta razão. Qual razão? Essa razão. Judeus e gentios são juntos agora num só corpo. Essa é a maravilhosa graça. Acabaram-se as divisões. Na igreja, na nossa não tem, tá? Mas houve igrejas que tinham escravo e senhor. Meu pai foi membro da igreja presbiteriana independente de Borda da Mata. E eles tinham o hall de membros. E no hall de membros, não na época dele, mas antes, né? Havia lá José da Silva, escravo de fulano de tal. Ele era identificado como escravo. Então naquela igreja, no início daquela igreja, tinha escravos e senhores na mesma igreja. O tempo mais próximo que nós podemos presenciar, né, pelo menos pela história, do que acontecia na época de Paulo. Na época de Paulo tinha senhores e escravos dentro da mesma igreja. Havia ricos e não ricos na mesma igreja. Hoje talvez tenha igrejas, com certeza tem, pessoas que são de um partido político com um irmão em Cristo de outro partido político, dentro da mesma igreja. Eu digo candidatos, não apenas torcedores, né, Joãozinho? Tem igrejas que há palmeirense junto com corintiano, né? Tem igrejas que há pessoas que comem carne e outras pessoas que não comem carne. Dentro da mesma igreja tem pessoas que moram na cidade e tem pessoas que moram na roça. E dentro da igreja tem homens e mulheres. Então veja que o apóstolo Paulo, ele vai enfatizar isso, que na igreja existem diferenças sociais, econômicas, enquanto fora da igreja, mas dentro da igreja acaba tudo isso, né? Eu sei que é quase que impossível tirar da nossa mente certas coisas, mas dentro da igreja, em Cristo Jesus, acabam-se as diferenças. Nós somos um em Cristo. Então, por essa causa, porque nós somos um em Cristo Jesus, o apóstolo Paulo, ele se coloca de joelhos diante do Pai. Ele vai orar. Meus irmãos, a oração é falar com Deus. Quando nós falamos com Deus, nós precisamos de mais do que humildade, nós precisamos de humilhação. Você se sente humilhado e o peso dessa humilhação te derruba de alguma maneira. Você não precisa estar de joelhos. Alguém fala, não, para estar humilhado precisa estar de joelho. Eu vou sugerir algo melhor ainda, deitado, porque de joelho você ainda tem força, concorda? Inclusive ficar de joelho só para quem tem força, né? Tem gente que não consegue ficar de joelho. Mas quando nós falamos de joelho, nós estamos falando de humilhação. Já houve pessoas que deitaram, prostraram. Tamanha humilhação. Então nós estamos falando de uma posição corpórea, física, que demonstra alguma coisa. Mas a Bíblia não está dizendo para você qual posição que você tem que orar.
Nesse momento, ele sentiu que era assim que ele tinha que fazer. Eu imagino ele na escrivaninha dele escrevendo, se é que ele tinha uma escrivaninha, porque ele está preso em alguma prisão, ele teve sim, porque ele alugou uma casa. Então, numa mesinha, em algum lugar, porque ele teve a permissão de ter pergaminho, de ter uma pena, de ter a tinta, então ele está escrevendo. Eu imagino ele escrevendo lá e de repente ele para de escrever e ele se ajoelha para falar com Deus. Depois ele vai escrever o que ele falou com Deus. Posição de orar, meus irmãos, é algo totalmente individual. Totalmente individual. Jejum e posição de orar é individual. Semana do jejum é uma coisa muito positiva. Vamos fazer uma semana de jejum. Eu não quero, mas vai fazer porque é coletivo. Vamos todos nos ajoelhar, mas eu não quero. Tem que fazer. Já nem falei de levantar a mão, já contei a história de levantar a mão, né? Eu não queria levantar a mão, então o sujeito pegou na hora do cântico e levantou minha mão, então eu levantei a mão também. Porque ele... Veja, quem foi que leu na Bíblia a mensagem que fomos chamados para a liberdade hoje? Teve um texto assim? Teve, não teve? Nós fomos chamados para a liberdade. Não deixa ninguém te colocar de joelhos. Não deixa ninguém mandar você parar de comer. Não, você faz aquilo que você quiser em Cristo Jesus e por causa de Cristo Jesus. Que ninguém venha te impor regras. Agora vamos orar. Abaixa a cabeça e fecha os olhos. Tá bom, virou um chavão, né? Mas se eu não quiser? Então notem, meus irmãos, não deixe ninguém colocar cabresto em vocês. Fora desse mundo, vão te colocar cabresto. Ou você perde o emprego. Mas na igreja não deixa ninguém colocar regras sobre você. Você não precisa andar debaixo das regras que as pessoas colocam sobre você, tá bom? Mas também não vai ser rebelde. Pode falar. Então, quando eu me converti, tem a família da minha mãe que são da Assembleia. Um tio meu já faleceu, ele era uma pessoa que eu sempre admirei muito. Quando eu tive meus problemas, com casamento, depois ele saiu lá de São Paulo, e veio para nos orientar, que ele era meu padrinho de casamento. Aí quando eu me converti, ele chegou para mim e falou para mim assim: que bom que você se converteu, só que você está indo. Eu fui para Igreja Batista, né? Batista de Ouro Filho. Está entregando todo mundo hoje, né, irmã? Pode falar. Não, mas ainda não vou falar. Sim, sim. Aí eu fui para o Batista de Ouro Filho e ele perguntou assim para mim que era uma igreja que eu precisava ir para uma igreja que tinha doutrina. Eu, na verdade, eu não converti para até danar o que ele estava falando, né? Porque lá eles cortam o cabelo, ele falou algumas coisas assim. Aí eu olhei bem para ele e falei assim: olha, tio, eu entreguei minha vida para Cristo e eu estou aberta para que tudo que tiver em mim, que não for do Senhor, para agradar a Deus, Ele vai tirar de mim. Não é a igreja que vai tirar, não é o local que vai tirar. Aí ele orou comigo e depois a gente foi bênção. Que bom. Então é isso mesmo. Só informando, né, quando a irmã falou doutrina, é que no meio pentecostal eles perguntam: sua igreja tem doutrina? Tem sim, tem ensino da palavra. Não, eles estão falando se pode cortar o cabelo, as mulheres, né, se pode cortar o cabelo, se pode fazer unha, pintar unha. Então isso é doutrina, que eles chamam, né, já bem conhecido no meio pentecostal. Era mais ainda. Então, o apóstolo Paulo se coloca de joelhos. Isso não quer dizer que você só tem que orar de joelhos. Você pode orar em pé, sentado, de joelho, deitado, lavando louça, varrendo a casa, dirigindo, tá bom? Dormindo, não sei, acho que é meio difícil, né? Embora às vezes a gente sonha que está orando, né? Vocês já sonharam assim. O importante agora tinha um pastor que falava assim: todos nós
genuflexos diante da presença de Deus. Nossa, que antigo isso. Você já orou genuflexo? Genuflexo quer dizer ajoelhado, tá bom? Então é uma palavra muito difícil. Você ora diante de Deus sempre com um espírito de humilhação, sempre com um espírito de humildade. Não me leve a mal quando eu falo humilhação. O pastor falou que a gente tem que orar no espírito de humilhação, mas não é diante de mim, não é diante da igreja. Diante de Deus, você fica humilhado diante da sua fraqueza, dos seus pecados. Então não é nenhuma vergonha estar humilhado diante de Deus. É uma honra estar humilhado diante de Deus, porque aquele que se humilha será exaltado. Então essa é a nossa intenção de orar ao Senhor. A oração é para derrotados, tá? Você se sente derrotado? Eu me sinto derrotado. Derrotado diante dos problemas, diante de várias situações eu me sinto derrotado. Então eu venho aqui diante do Senhor, derrotado como estou, para buscar a tua bênção. Então as orações mais poderosas da Bíblia são as orações dos derrotados, né? A Ana, lembram da Ana? Estava derrotadinha, né? Mas confiante no Senhor. O fariseu e aquele outro, não fariseu, mas o publicano, se sentia derrotado diante do Senhor. O filho pródigo, né, embora é uma parábola, né, mas a atitude dele diante do pai era de derrota. Então não tem problema você se sentir derrotado diante do Senhor. Chega diante do Senhor dessa maneira mesmo. O Senhor disse que Ele não vai encolher o braço dele ao contrito de coração. Contrito é um humilhado, é aquele que está sentindo mesmo que é dependente do Senhor. O apóstolo Paulo então chega diante do Senhor dessa maneira. E no versículo 15, na oração, ele mostra que somos uma só família, judeus e gentios juntos, num só corpo. Versículo 15, alguém pode ler? Do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Então, esse é o nosso Pai. De quem, ou seja, desse Pai, toma o nome toda a família. Toda a família toma o nome do mesmo Pai, não é assim? Então, todos os irmãos, eles têm o mesmo nome, o nome do Pai. Então, toda a família. E onde que está essa família? Essa família está na terra, mas essa família também está no céu. Por exemplo, nós tínhamos algumas pessoas aqui, só para mencionar a igreja local. Nós tínhamos algumas pessoas que estavam conosco, mas não estão mais. Eu poderia mencionar o irmão Antônio, a irmã Érica, a irmã Nice, embora estava lá na outra igreja, mas esteve aqui conosco, e o irmão Glauco, só para citar alguns que estavam conosco aqui, tinham o mesmo nome que nós. Só que Paulo não se esquece desses nossos irmãos. Veja o que ele diz: de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. Eles continuam sendo nossos irmãos. E eles estão diante do Senhor e nós estamos diante do Senhor também. Então nós estamos juntos. Interessante. Nós, vivos, estamos juntos com aqueles que já partiram desse mundo. Nós não temos comunicação com eles ainda, mas nós teremos. Mas juntos nós somos da mesma família. Por exemplo, esses irmãos que já partiram, eles falam com o mesmo Deus que eu falo aqui na terra. Nós já estamos ligados um com o outro. E essa ligação é por causa do Pai. Esse Pai nos une. E nós estamos todos unidos
diante dele por causa de Jesus Cristo, o Filho amado, que é o nosso irmão mais velho. O apóstolo Paulo ele está falando isso, toda a família, judeus e gentios, para nós, não adianta você fingir, para nós isso perdeu o sentido, mas para eles não, para eles isso era muito importante, judeus e gentios juntos, na mesma congregação, no mesmo recinto, orando, homem e mulher juntos no mesmo recinto orando, porque era proibido. Era muito importante isso. Mas para nós que já nos distanciamos demais disso, porque não tem nenhum judeu aqui, mas tem mulheres. Mas as mulheres nem sentem mais isso, porque até vocês que nasceram no lar evangélico, vocês nunca sentiram essa separação, porque vocês cresceram orando junto com homens. Mas naquela época, judeu e gentil eram separados na oração. Homem e mulher eram separados na oração. Então, para eles, isso aqui é uma inovação. Mas para nós, isso perdeu um pouco de sentido. Por isso que eu estou tentando trazer para vocês aqui um pouco daquela época, né? No versículo 16... ele vai mostrar que a força do crente não vem de estarmos juntos. O ditado "a união faz a força", isso é bem humano. Mas o que faz a nossa força aqui, meus irmãos, não é estarmos juntos. É uma pessoa que nos une e que nos fortalece, é o Espírito Santo. Versículo 16. Alguém pode ler? Para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. Nós somos muito diferentes para nós nos darmos bem, concorda? Eu e o Joãozinho, a gente se dá bem. Não se dá bem, Joãozinho? A gente se dá bem. Mas se vocês soubessem quanta diferença há entre mim e ele, vocês iam falar, é um milagre. A começar dos times de futebol que a gente torce, né? É tudo diferente. As coisas que ele gosta, as coisas que eu gosto, a maneira que ele vive, a maneira que eu... tudo diferente. Mas nós temos prazer de dizer que somos irmãos em Cristo. Então, isso é um milagre. Não é a nossa união que nos dá força, porque se dependesse da nossa união, nós íamos fazer panelinhas, os nossos iguais. Mas aqui fala que a nossa força vem mediante o seu Espírito, o Espírito Santo no homem interior. Dentro de nós, o Espírito Santo nos traz essa união que você não conseguiria em lugar nenhum. Tem gente que quer entrar em sociedade secreta, porque sociedade secreta é uma beleza, eles se ajudam, eles são mútuos, são nada, é tudo mentira. Eles ajudam só quem é da panela deles. Mas o crente não. Já desafiei vocês. Você sair daqui e viajar não sei quantos quilômetros e der problema no seu carro, alguma coisa, procura um crente, qualquer denominação. Você vai ver como você vai ser acolhido. Não precisa fazer sinal do capeta, do bode, nada disso. Só procura quem é crente. Às vezes você nem precisa, Deus manda alguém. Naquele momento Deus manda alguém, que você chama até de anjo, né? Meus irmãos, o povo de Deus é fortalecido mediante o poder do Espírito Santo. Então o apóstolo Paulo, diante disso, ele fraqueja mesmo, ele se coloca de joelhos e fala, que bênção que é estar nessa família. Versículo 17, ele ora para que Cristo habite no coração de cada crente. Aqui vem um problema doutrinário bem sério. Nós podemos orar assim, não é Velho Testamento, é Novo Testamento, não é Israel, é igreja. Então, o que ele está fazendo aqui, podemos praticar na nossa igreja. Nós podemos orar para que Cristo habite no nosso coração?
Alguém levantaria uma dúvida sobre isso. Qual seria a dúvida que alguém levantaria? Porque ele já mora no nosso coração desde o tempo que nós entregamos a nossa vida. Ele já mora no nosso coração. Por que orar assim? No entanto, Paulo ora para que Cristo habite no coração de cada crente. Eu quero mostrar para vocês que essa é uma oração que você deve fazer constantemente. Para que Cristo habite no seu coração. Para que Cristo habite no coração do seu irmão. Mas ele já está lá, o Espírito Santo já está lá, ele já tem a natureza de Cristo, então Cristo já habita. Vamos lá, eu vou explicar para vocês, tá? Versículo 17. Então Cristo habitará em seu coração à medida que vocês confiarem nele. Suas raízes se aprofundarão em amor e os manterão fortes. Cristo mora no seu coração. Ele se sente em casa? Essa é a pergunta. Tem dia que sim. Tem dia que Nossa, sim. levanto, oro, leio a Bíblia. Tá uma beleza. É. Tem dia que Jesus se sente o rei dentro do meu coração. Mas tem dia que ele parece aquele menino ruim de bola que nunca é convidado para jogar. Só joga se for o dono da bola, lembra? Alguém era tão ruim assim? A oração de Paulo é para que Cristo Jesus se sinta bem no coração de cada crente. E aqui tem uma novidade talvez para alguns. Você sabe que Cristo não se sente bem na vida de todos os crentes? O Espírito Santo, na vida de alguns crentes, ele se entristece. Ele está lá, porque ele tem que estar lá. É uma promessa, é um pacto, é um selo. Deus mandou o Espírito Santo dentro de todo crente. Só que para alguns crentes, ou na vida de alguns crentes, é muito difícil o Espírito Santo estar. Ele está, mas ele está triste. Espremido. Entristecido. Oi? Espremido. Espremido. Boa expressão. Espremido. Deram um cantinho para Jesus no quarto da sua vida que parece aquele quartinho da bagunça, sabe? Está lá no meio da bagunça. Não pode estar na sala de estar. Não pode estar na sala de jantar. Não pode estar, porque ali são os meus amigos. Ali são outros interesses. O Senhor Jesus fica mais para o cantinho. Notou como que essa oração faz sentido? Ele ora para que Cristo se sinta bem no coração de cada crente. Eu não sei olhar para alguém e falar, olha, Cristo não está se sentindo bem aí em você. Mas você sabe disso. Cada um aqui sabe. Se Cristo Jesus tem a primazia, é o primeirão, ou se ele está meio abandonado. E assim habite Cristo no vosso coração pela fé. É crente, é salvo, mas pela fé. Você tem que confiar que Cristo tem que ter o primeiro lugar na sua vida. Que Cristo Jesus esteja arraigado, alicerçado, a tal ponto que se tirar você, Cristo vai junto. Porque não tem como. Cristo é a minha prioridade. Então, no começo eu andava à sombra da fé dos meus pais. Um exemplo, eu treinava num timinho de futebol, com 10 anos e tal, eu treinava. Aí chegou o momento dos campeonatos, e os campeonatos eram aos domingos, sempre aos domingos. Eu treinava durante a semana, gostava demais daquilo que eu fazia. Mas aí, quando chegou na hora dos campeonatos, eu não falei com o técnico, eu não falei com ninguém, eu simplesmente abandonei o time. Eu abandonei o time. Não foram os meus pais que falaram, mas ao mesmo tempo foram os meus pais que falavam. Eu nem pedi para eles. Eu nem pedi, pai, deixa eu participar do campeonato. Eu já sabia a resposta.
Meus pais eram presbiterianos do estilo que tinha que receber o amém tríplice, a bênção apostólica e fazer oração dominical e sair da igreja com moto. Então, a gente era rato de igreja, não tinha como eu pedir aquilo, eu já sabia a resposta, então eu já deixei. Mas eu estava à sombra dos meus pais. Aí quando a gente vai crescendo e entende, aí a gente toma as nossas próprias decisões. Esse é um exemplo. Quando eu assisti o filme Carruagens de Fogo, aí eu me identifiquei. Porque alguém já viu, o nome já ouviu Carruagens de Fogo? Era um rapaz escocês que era um corredor de longa distância, mas ele tinha um problema, filho de presbiteriano. E ele ia participar das Olimpíadas e das competições, e a modalidade dele, as competições eram no domingo. Então ele falou, sem chance, domingo é de igreja. Então ele não ia. Mas ele conseguiu com o técnico dele participar de uma modalidade de corrida 100 ou 200, 100 metros rasos, eu acho. Só que não era a modalidade dele, ele era um corredor de fôlego, era um corredor de longa distância. E correr isso aí tem que ter muito arranque e tudo. Ele começou a treinar para aquilo. Aí eu não vou contar o resto da história, tá bom? O filme é tão antigo que nem a musiquinha não usa mais hoje. Todo casamento tinha carruagem de fogo, né? Então, meus irmãos, isso é uma decisão pessoal, cada um. Falando sobre Cristo ter a prioridade na nossa vida, tem certas coisas que nós tomamos uma decisão porque Cristo é o centro do meu ser, é o centro da minha vida. Agora, talvez tenha coisas que Cristo não está muito contente dentro da minha vida e eu preciso consertar. Então é com cada um. Cada um tem que limpar a casa, arrumar, porque Cristo Jesus tem que se sentir o principal na sua casa. Uma vez eu fui almoçar na casa de alguém, estávamos lá todos reunidos, vamos almoçar, vamos sentar à mesa, e eu já sentei, né? Podia sentar. Aí a dona falou, aqui não, aqui é do chefe da casa. Aí eu lembrei que Tiago falou, né? Vai lá pro fundo, não vem para frente, né? Então, deixa Cristo ser o dono da casa, o principal. E assim ele ora para que Cristo habite no coração de cada um. Tá bom? Você pode orar assim, Senhor, habita no meu coração. Sinta-se bem na minha casa, no meu coração. Versículo 18. Como é que vem essa intimidade? Ela vem através do conhecimento. Então, é de se esperar que quem conhece mais, saiba viver mais essas verdades. Quem conhece menos, vive menos. Agora, às vezes dá errado. Tem gente que tem muito conhecimento e não está vivendo à luz do conhecimento que ele tem. Você tem muito conhecimento para viver de uma maneira tão mesquinha desse jeito. Versículo 18. A fim de poderes compreender com todos os santos qual é a largura, comprimento, e a altura e a profundidade. Se você não tem intimidade com Cristo, se Ele não faz parte principal da sua casa, se Ele não se sente tão à vontade habitando dentro de você, você não vai conseguir compreender essas coisas. Essas coisas são presenteadas àqueles que estão dando essa prioridade para Cristo Jesus. Aí você vai conhecer, ele coloca de maneira assim, na rosa do vento, né? Norte, sul, leste, oeste. Ele coloca a largura do amor de Deus, o comprimento do amor de Deus. Largura, o amor de Deus alcança o mundo inteiro. Comprimento é eterno, é alto como o céu, e é profundo também. Até as crianças sabem cantar isso, sabiam, né? Veja então que nós
precisamos deixar Cristo à vontade dentro de nós, para nós obtermos esse outro grau, patamar, altura, nível de conhecimento de Deus. Tem pessoas que ficam mirradinhas, porque Cristo não está totalmente à vontade dentro delas. Estão travadas ainda. Versículo 19. E conhecerão esse amor que excede todo conhecimento, para que sejam cheios da plenitude de Deus. É conhecimento, mas também é amor. Não é só intelecto. Ele é uma pessoa inteligente, então ele deve conhecer bastante do amor de Deus. Não é assim que funciona. Essa intimidade com Deus vai te capacitar para conhecer mais do amor de Cristo Jesus. Porque esse amor, diz a palavra de Deus, que excede todo o entendimento. Você pega a pessoa mais inteligente que o mundo já teve, foi Salomão. Ele não conseguiu atingir esse amor. Por quê? Porque Deus não se sentiu à vontade no coração de Salomão. Porque no coração de Salomão tinha um monte de mulheres. E Deus ficou num cantinho da vida dele. E ele só trouxe Deus daquele cantinho da vida depois que ele estava bem velho. Aí ele tentou trazer Deus para a sala do centro da casa dele. Aí ele quis ensinar a gente, né? E conseguiu ensinar pela misericórdia de Deus. Mas você vai esperar ficar velhinho? Versículo 20 agora, a glória de Cristo. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. É a Ele que vai ser a glória. E Ele pode fazer tudo na sua vida. Aí talvez você esteja ouvindo essa mensagem e por dentro você está lutando. Talvez você está falando, não, está sendo muito radical no que ele está falando. Talvez seja isso, você esteja lutando com isso. Ou talvez você fale, não, eu até concordo com o que ele fala, mas eu não consigo. Eu queria que fosse assim, mas eu não consigo. Então aqui para você, olha, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Então, um desafio para você é, pelo menos peça. Senhor, eu queria que o Senhor fosse o centro da minha vida. Peça. Mas não é de coração, não tem problema. Não tem problema que não é de coração. Peça. E você vai ver que Deus pode responder o pedido até de quem não ora de coração. Orar é um perigo. Então, mesmo que não é de coração, eu só fui lembrar de alguém que parou de fumar, mas quando alguém perguntava se ele gostaria que orasse a Deus por alguma coisa para ele dizia assim, cigarro, eu não consigo parar de fumar. Mas ele disse que ele falava assim, no coração dele, tomara que essa oração não seja ouvida. Porque ele não queria parar. Mas hoje ele conta a bênção do que Deus fez na vida dele e que ele não vai mais fumar. A gente falava para os nossos filhos, faz isso. Mas eu não quero, mas faz assim mesmo. Então, Deus, Ele pode responder a sua oração. E até aquilo que você pensa. Talvez você fale, não quero nem pensar nesse assunto. Mas quando você vem para a igreja, você tem que pensar, porque na igreja você vem assuntos que você não quer pensar durante a semana. Mas Ele pode fazer isso na sua vida. Ele pode fazer Ele próprio ser o centro das suas expectativas, da sua vida. E por causa disso, ele encerra a oração dele assim. É uma oração, vocês lembram, né? A Ele seja glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Então aquela oração não era só para os efésios, era para você também. Por todas as gerações.
nós já passamos aqui pelo menos por umas 40 gerações, de quando ele orou até hoje, por todas as gerações. Funciona da mesma maneira. Se Cristo é o centro da sua vida, então ele vai habitar o seu coração. Se ele não está sendo o centro da sua vida, ele mora em você através do Espírito Santo, mas ele não se sente bem na sua vida. E se ele não se sente bem, você perde o potencial de crente. O potencial do crente é amar, como foi lido, né? Essa é a essência se pudéssemos falar religião, né? Da nossa religião é amar a Deus e aos irmãos. Que Deus abençoe os irmãos, tá bom? Vamos orar. Nosso Deus, agradecemos porque essa oração tocou no nosso coração. Ela mostra que o Senhor, através de Paulo, estava interessado em nós, para que Cristo se sentisse bem e nós conhecêssemos o amor completo do Senhor pelas nossas vidas. Ó Deus, tira de nós aquilo que está nos prendendo de deixar o Senhor à vontade na nossa casa, no nosso coração. Oramos em nome de Jesus. Amém.